Ok, ó, quer dizer, começando a aula de hoje, nós teremos bastante coisa sobre como trabalhar com dados do Banco Central e também do iFinance e trabalhar eles via o Pandas, também outras formas de usar esses dados. Por exemplo, aqui, nós usaremos, a partir da biblioteca do Banco Central, importar o Currency. E com o Currency vai pegar a importação de dólar. A partir de um dia até um outro dia. No caso, daremos search a partir de 1º de janeiro de 2015 e usaremos até aqui, até o dia de hoje. Além disso, nós também iremos baixar o Black Finance, o Bovespa, o S&P 500, o Bitcoin, o esse Invesco, SP High Dividend ETF, que é um dividendo, quer dizer, é um ETF de dividendos do S&P 500, o do valor do ouro. Também outro negócio da Invesco. Além disso, nós faremos um drop NA para tirar todos os dados, para tirar todos os dados que sairão. Por exemplo, no final de semana não vai ter dado para esse dia, por exemplo. Com isso, nós juntaremos esses dados aqui da seguinte forma. Para. Entrou? Tá bom. Os dados do dólar, e nós pegamos aqui com o returns, e do iFinance. Nós pegamos esses vários dados aqui. Temos aqui para ativos, e no caso é o nome da coluna, no caso, é o nome da linha, ativa cada um desses aqui, esse é da coluna, cada coluna desse aqui. Então, se de função de operação, se ele tiver Ibovespa, ele não vai fazer nada. Se for qualquer outro, ele vai fazer o seguinte, vai pegar dados de erro de ativos, claro, dados de erro de ativos, vezes a cotação do dólar nesse exato dia, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2015, ele vai multiplicar o dado do S&P 500 e vai multiplicar pelo dólar. E com isso, ele vai fazer para cada dia dessas 2.500 linhas por 6 colunas. E depois disso, vamos colocar tudo de percentual que muda de um dia para o outro. Como também, nós pegaremos da mesma forma a Selic nesse período. No caso, nós temos que pegar a Selic de 5 em 5 anos, porque o Banco Central tem limite de 1.000 registros por consulta para você fazer. No caso, pegaremos de 2015 até 2020, de 2020 até 2025 e de 2025 para frente. Seria até o dia de hoje, que é 26 de 5 de 2026. E nós dividiremos por 100 porque para transformar em porcentagem. E com isso, nós temos os rendimentos diários da Selic, que é na prática eu CDI. Na prática. Será aqui, ó. Esse rendimento aqui. Além disso, nós faremos um join, os rendimentos do CDI. Com o join, ele vai juntar as duas tabelas através do índice, ou seja, pegar a Selic, e 1º de janeiro é feriado, né? Então não tem. Então não vai ter bolsa, então vai ser do dia 2 de janeiro
Eu juntar com o dia 2 de janeiro das outras ações e ativos que estiverem aqui. Isso vai juntar e com isso, e desses dados aqui, nas atuais, nós faremos a volatilidade diária e colocaremos na ordem do mais volátil até menos volátil. Para isso, nós usaremos, usaremos os dados atuais, ponto de desvio, vezes a raiz quadrada de 252. Esse número do mágico é porque é a média de dias úteis que tem em um ano, em média. Também faremos os cortes para trocar a ordem. Seria esse valor, seria essas tabelas aqui. Além disso, nós também faremos os cálculos de retorno acumulado, no caso. Por exemplo, o retorno acumulado em relação a desde 1º de janeiro de 2015, no caso. E para isso usaremos o Comprod, que vai servir para calcular o retorno acumulado ao longo do tempo. Já que ele vai multiplicar os retornos de forma sucessiva, por exemplo, um dia em relação ao outro. E por aí vai. Faremos 1 mais as totais, porque, porque no caso você tem que multiplicar 1,01 ao invés de 0,01, né? Porque assim se faz, né, em finanças. Só que se você multiplicar 1,05 vezes 1,05 vai dar 1,125, né? Acho que é assim. Se você multiplicar 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,2. Né? Se você multiplicar 0,1 vezes 0,1 vai dar 0, é igual a 0,01, né? Então, por isso tem que colocar 1 na frente. E o retorno acumulado, esse valor aqui vai ser o retorno acumulado do último dado que tivermos, no caso. Lembrando que essa Selic, como pode ver aqui, só tem até do dia 25, ou seja, não tem de hoje. Para ver aqui do dia, acho que dá um valor, você vai ter que botar -2 aqui, para saber do penúltimo dia em atividade. E para sabermos quanto daria de retorno de um investimento de R$ 100 a partir de 2015, ou seja, de 1º de janeiro de 2015, daremos da mesma forma. E antes, só que agora nós vamos multiplicar por 100, para ser em R$ 100. Com isso, deu, se não me engano, esse aqui. Esse aqui é o retorno que deu ao longo do tempo. Por exemplo, a Selic deu R$ 280 a partir de 100 desde 2015. Enquanto o Bitcoin daria R$ 44.000 esse mesmo tempo. Da mesma forma, nós podemos ver os retornos analisados para cada ativo, no caso. Pegaremos os números de dias, de todos os dados, daremos o tanto de dias que tivermos, como denominador do numeral de 252, que é todos os dias úteis em um ano, e faremos -1 para fazer uma taxa equivalente no total. Com isso, teremos retorno analisado de 74% para o Bitcoin,
anual, 12% para Ibov, anual, 20%, quase 20% para Selic, e não tem Selic, e não vai ter Selic porque deu zero no dia, né? E aí não tem como fazer. Assim, se fosse, por exemplo, dependendo do horário, daria para pegar, dependendo do horário. Então, tem que tirar a última tabela e fazer de volta o cálculo. Último, última linha, assim. Também podemos calcular o índice Sharp do ativo, onde ele pega os dados tanto do retorno como da volatilidade e, e quanto maior o valor, melhor vai ser o ativo, no caso. Por exemplo, o Bitcoin está em torno grande e também uma volatilidade grande nesse período. Mas, por exemplo, o Nasdaq tem um retorno no bom e uma volatilidade histórica menor. Estava tendo um índice melhor por causa disso aí. E historicamente, como você pode ver, que ele vai ser sempre um dos melhores, o índice no Nasdaq. Com isso, nós podemos colocar todos os valores aqui em uma tabela só. E vai estar aqui, retorno anual, volatilidade histórica, que vai estar escondido aqui também em C Sharp. Estou tendo os colunas aqui, ó, retorno anual, em C Sharp, e também quais dados que são Bitcoin, ouro, QQQ, dividendos, Ibovespa, SPI e CDI. Também sortear a partir do retorno. Exatamente isso aqui, ó, retorno anual. Está sorteado. Melhor, está ranqueado exposto maior para menor. Isso. Nós podemos criar uma tabela, por exemplo, podemos botar um gráfico em linha do quanto bem que ele investiu sem nós fizemos, fizemos antes aqui. Vou botar esse valor aqui e vou botar em um gráfico. De volta. Como nós sabemos que o retorno do Bitcoin nesse tempo foi muito grande, e foi feita uma tabela sem ele aqui. Fizemos um auto drop da linha do BTC. Não, da coluna do BTC, do eixo 1. Isso vai tornar esse gráfico aqui. Onde nós podemos ver o retorno dos ativos excluindo do Bitcoin. Com isso, o maior retorno foi a Nasdaq. Também aqui venceu o índice Sharp, é 1.1, né? É 1.1 do índice Sharp. Então, acima, retornou 1.400, 1.400, a partir de 100, ou seja, 14 vezes. Esse período de mais ou menos 16, 15 anos. 16, né? Esse segundo lugar foi o S&P por 5% a mais. Parabéns. O terceiro foi o ouro. E quarto foi os dividendos dos Estados Unidos. E em quinto foi o Ibov. E em último foi a Selic. Teve 240% de porcentagem durante esse período, né? Anos 280. É um bom valor. Estão com alguma dúvida aí? Não. Tudo certo. Tá. No caso, a aula de hoje ela seria curta mesmo, no caso. Que é para apresentar como encaixar os dados do PCB como do iFinance, criar gráficos e fazer análises, como por exemplo, do C Sharp e calcular as volatilidades, no caso. Quer dizer, uma das funções que é importante é esse que dê retorno acumulado. Também, que é provável que vocês usem no trabalho final de vocês, que é
fazer a porcentagem de cada um, né? Então se torna acumulado. Esse aqui, né? Esse aqui é o total do retorno acumulado, sim. Esse aqui acabou 100 vezes o retorno acumulado. Período. Bom, por exemplo, esse aqui vai ser o índice do retorno acumulado vezes 100, no caso. Ou seja, o 100 vai ser o número inicial. E isso aqui vai ser tudo que variou nesse período. Mais. E depois tira o menos 1 para te virar uma taxa. É importante fazer isso. Ele vai vir o resultado total aqui, por exemplo, 0,01, vai somar 1, vai transformar para 0,01, depois vai ter que tirar 1 para fazer porcentagem de volta. Aí ele pode poder ver que aqui não investiu 100, a partir desse valor aqui, no total que foi acumulado, e ele vai tornar o valor para retorno para hoje, a partir dos R$ 100, no caso. Acho que seria isso a aula de hoje, no caso. Então tá. Valeu, Augusto. Tá bom. Até mais. Certo, muito obrigado.